Em Níper, uma das cidades mais antigas da Terra, existia um poço que ninguém se atrevia a tocar. Em Níper, uma das cidades mais antigas da Terra, existia um poço que ninguém se atrevia a tocar. E não era por superstição, não por lendas antigas, contadas à beira da fogueira. Era por algo muito mais real, muito mais presente. Cada pessoa que se aproximava daquela escuridão de pedra relatava a mesma sensação perturbadora, um silêncio diferente. Não era a ausência de som que incomodava, mas a qualidade desse silêncio. Era um silêncio pesado, denso, que parecia ter massa e ocupar o espaço. Um silêncio que parecia consciente, que parecia observar cada movimento, cada respiração. Aquele lugar ganhou um nome sussurrado entre os habitantes, uma alcunha que carregava o peso do desconhecido. Eles o chamavam de Buraco do Silêncio. Entre os cidadãos de Níper vivia Kalin, um jovem escriba, conhecido por sua mente disciplinada e seu registro meticuloso de cada evento na cidade. Ele era um homem de lógica e fatos, não de medos infundados. E foi exatamente por isso que seu testemunho se tornou tão aterrorizante. Ele foi o primeiro a registrar formalmente algo estranho vindo do poço. Em uma de suas tabuletas de argila, ele descreveu como, numa noite particularmente quente e abafada, enquanto catalogava oferendas de grãos no templo próximo, ouviu uma voz. Era um chamado suave, vindo de trás da estrutura de pedra. A voz sussurrou seu nome. Kalin, venha. O cinzel parou a meio caminho. Seu corpo inteiro congelou, não pelo chamado em si, mas pela identidade daquela voz, porque ele a conhecia intimamente. Era, sem qualquer sombra de dúvida, exatamente a voz do seu irmão mais velho. E o seu irmão estava morto há 3 anos. A lógica de Kalin lutou contra o terror que subia por sua espinha. Ele tentou se convencer de que era o calor, o cansaço, a dor da saudade pregando-lhe uma peça cruel. Mas a clareza da voz era inegável. No dia seguinte, dividido entre o medo e a necessidade de entender, ele voltou ao templo no mesmo horário. O ar estava pesado, a noite silenciosa, até que aconteceu de novo. A mesma voz chamou por ele, mas desta vez algo estava fundamentalmente errado. A voz não soava natural. Ela repetia tudo, o que dizia com um atraso de aproximadamente 2 segundos, como um eco estranho e defeituoso. Era como uma criança que ouve uma palavra pela primeira vez e tenta imitá-la desajeitadamente, soletrando os sons. Kaulin, Bena, Bena, Bena. O sangue de Kalin gelou nas veias. Ele escreveu em sua tabuleta, com a mão trêmula, a terrível compreensão que o atingiu naquele momento. Aquela coisa, o que quer que estivesse no poço, não sabia falar. Ela não o estava chamando. Ela estava aprendendo a usar a voz do seu irmão. Estava praticando. A curiosidade do escriba deu lugar a um pavor primordial. Ele sabia que algo terrível estava em movimento, um processo que ele mesmo havia testemunhado desde o início. Na terceira noite, Kalin não estava mais no templo para trabalhar. Ele estava lá para vigiar, escondido nas sombras, com uma tabuleta de argila fresca e um estilete na mão. Foi nessa noite que ele descreveu um momento que ficaria gravado não apenas na argila, mas na memória aterrorizada da aldeia. Com a caligrafia apressada e arranhada, ele gravou as palavras que ecoariam por milênios. A coisa subiu. Ele não teve tempo para detalhes, apenas para o fato bruto e aterrorizante. A criatura emergiu da escuridão do poço, mas não caminhava. Em suas anotações seguintes, ele descreveu o horror de seu movimento. Ela dobrava o corpo em ângulos que um homem não pode. Ângulos impossíveis, antinaturais. Ossos estalando, não como se estivessem quebrando, mas como se estivessem se reajustando a cada passo contorcido. O mais arrepiante
é que arqueólogos modernos, ao escavarem as ruínas de Níper, realmente encontraram essa tabuleta específica, com essa mesma frase, intacta e preservada, gravada na argila, endurecida pelo tempo. A prova de que o terror de Calim era real. A quarta noite chegou, mas Calim, ele não apareceu no templo para seus deveres. Sua ausência, para um homem de rotina tão rígida, foi um alarme imediato. Preocupados, seus vizinhos foram até sua casa. Bateram, chamaram, mas não houve resposta. Finalmente forçaram a entrada, esperando encontrar uma cena de violência, de luta desesperada. Mas o que encontraram foi ainda mais perturbador. A casa estava em perfeita ordem, a cama feita, as sandálias alinhadas perto da porta. Nada estava quebrado, nada fora do lugar. Não havia qualquer sinal de luta, nem uma única gota de sangue. Era como se ele tivesse simplesmente se levantado e desaparecido no ar. Havia apenas uma coisa fora do comum. Sob a lamparina de óleo, que ainda queimava fracamente, repousava uma pequena lasca de argila. Nela, uma única frase, escrita com a mesma pressa desesperada da noite anterior. Uma mensagem final, um testamento de seu destino. As palavras diziam: agora ela sabe meu nome e sabe onde eu durmo. Calim nunca mais foi visto. Dias depois do desaparecimento, os anciãos da cidade tomaram uma decisão. O poço precisava ser selado. Era uma fonte de medo que paralisava a vida em Níper. Um grupo de homens corajosos foi reunido, carregando pedras pesadas e argamassa para fechar a boca do poço para sempre. Mas quando chegaram, encontraram algo que desafiava toda a lógica. O poço já estava lacrado. Uma enorme laje de pedra, pesada demais para um homem só mover, cobria a abertura, mas o selo de argamassa não estava do lado de fora. A argamassa fresca, as marcas de dedos e mãos, estavam do lado de dentro. Como se alguém, ou alguma coisa, lá embaixo, tivesse fechado a porta por dentro. Se você escutou essa história até o fim, talvez no escuro do seu quarto, faça um favor a si mesmo. Inscreva-se no Conto das Sombras e comente aí embaixo qualquer coisa, só para a gente saber que você ainda está aí, e te espero, em segurança, no próximo relato.